Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém? Eu pedi ao irmão Sidney para sentar aqui na plataforma para nos ajudar. Nem sempre o pastor Abraão, o Aldair Henrique, pode estar, né? Como ele também. Mas é mais um ajudador. E, na medida do possível, como ele mesmo já disse, ele vai estar presente. Eu dediquei uma boa parte do dia de hoje para o culto desta noite, pensando assim num apanhado na mensagem às bodas do Cordeiro. Eu tenho 3 escrituras aqui que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Tito, capítulo 2. Aí você abre a Bíblia em Tito, capítulo 2. Põe um marcador de página aí. Efésios, capítulo 6. Outro marcador de página. Se você não tem tantos assim, ali ainda tem mais. Eu gostaria que os irmãos sempre deixassem os cartãozinhos aí na mesa. Às vezes alguém nem pegou ainda até hoje, né? E a última é Gálatas, capítulo 5. Tito está bem pertinho de Hebreus. É a primeira. Depois de Tito tem Filemão, que é um capítulo só, né? E aí já é Hebreus. Efésios, voltando um pouco às cartas de Paulo. E Gálatas é antes de Efésios, está junto também. Muito fácil de achar. Tivemos uma escola muito maravilhosa hoje. Concluímos a mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Quem não pegou ainda essa mensagem, está aí à disposição. Eu já reduzi o número de mensagens de livros que eu pego, e estava falando aí com mais, não lembro mais com quem, não sei se foi algum dos diáconos, que eu estou achando que eu vou reduzir mais. Está sobrando muita mensagem, não é todo mundo que está pegando a mensagem. E a mensagem para o próximo companheirismo é doenças e aflições. Doenças e aflições. Uma das cargas que Satanás colocou na humanidade é doenças. Nós vimos o irmão Breno falando sobre pestilências, terremotos, maremotos, na mensagem de segunda vinda, que estávamos estudando ontem. E a pestilência que atingiu o mundo inteiro, chamada coronavírus, isso é apenas um dedinho de Deus mostrando o que vai acontecer com essa humanidade. Após o rapto da noiva, as pessoas vão estar andando na rua e seus corpos começarão a desintegrar. Cai um braço, uma perna. São doenças incuráveis. Não vai ter mais anestesia para fazer cirurgia. E essas coisas todas. Então é isso, né? Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8 de Tito, capítulo 2, de pé. Depois da leitura da Bíblia, nós teremos um hino, um quarteto, irmã Ana Isabel, irmã Rebeca, Irene Esther e Samuel.
Os hinos estão fluindo, né? Eu não notifiquei de manhã, mas nós estamos com 6 microfones novos, de alta precisão. São microfones caros, né? Bons. O que é bom é caro. Mas é barato porque dura muito, se não deixa cair. E quem canta na escolinha, né? Inclusive, esses que usa na escolinha aí, é os mais caros. Vocês que sabem. Vocês vão ver quanto custa um, se deixar cair, né? Mas tá bom, enquanto isso vocês descansam. Eu não sei se eu vou demorar hoje, tá? Hoje eu estou fazendo, eu quero ver se eu faço assim de uma maneira muito tranquila, porque vai ser a mensagem de hoje, de domingo que vem e do outro domingo também, a mesma. Vou ouvir com a igreja em Vianópolis e em Bonfinópolis, o culto da ceia deste mês, se Deus quiser. Vamos, Tito capítulo 2, versos 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Senhor Jesus. Aqui está esses 2 versos. Nós poderíamos pregar, não sei nem quantos meses e quanto tempo, usando somente esses 2 versículos. Que o Senhor possa nos ajudar a extrair deles uma bênção para toda a igreja. Te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Tua graça é o que me faz firme continuar, pois a luta que às vezes é sufocante e cansado penso que não vou ao céu chegar. Mas olhando para o Calvário, vejo teu lindo olhar, que sem culpa tudo sofreu para me resgatar. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda
vida a ti, Senhor, eu quero ofertar, derramar todo o meu ser diante do teu altar. Quero sentir a tua presença, sentir o teu amor, obedecer a tua palavra, ó meu Senhor. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. Aquele dia no Calvário mudou meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. Eu não quero acostumar a bater palma, mas bonito, né? Obrigado. Deus abençoe. Olha o que lemos. Exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Agora vamos para Efésios. Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e sangue é o corpo humano, tá? É a parte humana. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais não é esse templo aqui, essa casa, não. Lugar celestial é o seu corpo, templo do Espírito Santo. Esse é o lugar celestial. E olha o que Paulo falou. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, o corpo humano, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, orando em todo o tempo e vigiando, nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos a Gálatas, a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Voltar umas páginas aí, você já chegou. Capítulo 5, verso 16. Tem algumas palavras que muda porque eu estou usando aqui a Bíblia Scofield, mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, aqui na Bíblia aqui fala, quando fala de amor, fala de amor, caridade. E aí na outra Bíblia fala amor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha só, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É desejo exagerado da carne. Então isso tem que ser mortificado em nós. E só vai ser mortificado se o Espírito Santo estiver no controle. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, que é o meio de prostituição, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, na sua aí deve estar porfias, né? Porfias é ciúme. Ciúmes, falar em ciúmes, eu queria dar uma pincelada naquela palavra do companheirismo lá em Vianópolis, porque quando fala de ciúme, todo mundo pensa que é de marido e mulher. Mas tem ciúme em todo tipo de relacionamento que existe. De patrão com empregados, de empregados com patrão, de grupo de jovens, de moças com moças, de moços com moços com moças. Existe ciúme de todos os lados. Mas eu não vou entrar nessa parte hoje, tá? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, isso tudo é as obras da carne. Tudo é obras da carne. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não
não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. No seu aí está caridade, não está? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Para que lei contra essas coisas? Se você é praticante, se você tem os frutos do Espírito. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Agora, as bodas do Cordeiro. Parágrafo 53. E isso sabemos que haverá uma noiva, e haverá uma ceia servida nos céus. Isso é tão certo como Deus o é, porque é sua palavra. E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva serão sua igreja. E eles aparecerão diante de Deus sem mancha ou ruga. Vou repetir. E eles aparecerão diante de Deus sem mancha ou ruga. E eles têm o material na terra agora para se prepararem. Aqui está o material que nós temos para nos preparar. A Bíblia e a mensagem. A fé para o rapto está nas fitas, está nas mensagens. Então, quem descreu da mensagem já perdeu até a fé de arrebatamento. Aliás, não tinha, né? Quem tem não perde. A pessoa só perde uma coisa que ela não tem. Guarda isso. Se ela tem, ela não perde. Agora, quando ela não tem e pensa que tem, pode ter certeza que ela vai perder. E eles têm o material na terra agora para se prepararem. Se você notar, está escrito, ela se preparou. A noiva se preparou. 54. Muitos dizem, se o Senhor tirar de mim este espírito maligno, eu quero ir devagarzinho, quero que você preste bem atenção, porque isso pode te levantar do poço que você caiu. Isso pode te levantar de onde você está e te colocar sentado na mesa com os príncipes. Muitos dizem, olha, presta atenção, a expressão de muitos. Se o Senhor tirar de mim esse espírito maligno de bebida, do jogo, da mentira, do roubo, e eu acrescentei aqui, do adultério, eu servirei. Se o Senhor tirar esse espírito de adultério de mim, eu vou servir ao Senhor. Do jogo, da bebida, do fumo, aí eu vou servir ao Senhor. Aí o irmão Brando diz no 55, mas isso é com você. Veja, você tem que fazer algo também. Ou o que você pode fazer, você vai deixar para Deus fazer. Você tem que querer ir para o céu. Você tem que querer sair dessa vida suja, dessa vida baixa, dessa vida ridícula.
Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer. Você tem poder para fazê-lo, mas deve estar disposto a se render. No Salmo 37, eu coloquei esse parênteses aqui, 37, verso 4 e 5, o salmista disse assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas para Ele te conceder o que deseja o seu coração, você tem que deleitar nele. Você tem que regozijar nele. Você tem que entregar a Ele. No outro versículo aqui, no verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Agora, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos a sua proteção, o seu amparo, a salvação, a cura divina, mas sem deleitar nele, sem se render a ele, sem se entregar a ele. E isso é uma coisa que você tem que fazer. Não é a esposa fazer pelo marido, não é o marido fazer pela esposa, não é o pai fazer pelos filhos, não é os filhos fazer pelos pais, não, é o eu. É que tem que fazer. É que tem que tomar essa decisão. O eu tem que dizer, eu não vou mais ficar nesse fundo do poço. Eu vou levantar e assentar na mesa com o príncipe. Porque o Senhor Jesus Cristo já morreu no Calvário por mim, o Senhor Jesus Cristo já derramou o seu sangue, já me lavou pelo sangue, como nós acabamos de ouvir o hino. Ela se aprontou para o casamento. Eu gosto dessa palavra. Parágrafo 83. E é assim ao tomar a decisão por Cristo. Então, quem toma decisão, quando você se casou, homem ou mulher, você teve que tomar uma decisão. Eu vou casar com ela. Ela teve que tomar uma decisão. Eu vou casar com ele. E com Cristo seria diferente? Não seria eu que teria que tomar a decisão? Eu vou me casar com Cristo. Eu vou me unir com Cristo. Eu vou me render a Cristo. E é assim ao tomar a decisão por Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir se você vai servir a Deus e tomá-lo como seu Salvador ou não vai fazer isso. Você vai servir ao mundo? Você vai servir a Cristo? Você tem que decidir. Você tem que fazer uma decisão. Tem que haver uma decisão tomada. Quando você decide que vai servir a Deus ou a Mamon, então você faz sua escolha. Mas a decisão tem que ser tomada. E é a mesma coisa quando você vem a Cristo. Senhor, se me receber em teu reino, eu prometo, ó voto. Você não fez um voto para sua esposa quando você se casou? Você não fez um voto para o seu marido quando você se casou? A mulher que não faz um voto de fidelidade para o seu marido, ela não é digna de ser esposa dele. O marido que não faz um voto de fidelidade para uma mulher, ele não é digno de ser marido dela. Porque a dignidade estaria no voto de fidelidade um ao outro. Eu vou viver para você, eu vou trabalhar por você, eu vou cuidar de você. Nós estaremos juntos na dor, na fraqueza, na pobreza, na riqueza, na bonança, na escassez. Fora disso não é casamento, fora disso é paixão, fora disso é amor erótico, que acaba. Amor erótico acaba, ela vai ficar velha, ele vai ficar velho. As coisas podem não dar certo para ele, podem não dar certo para ela. E esse amor acaba
E a pessoa, você entendeu? Aí vai atrás de outras carnes, que trouxe o grande dilúvio sobre a face da terra, foi os homens ir atrás de outras carnes. Mas a Bíblia está aqui, gente. A humanidade só bate com a cabeça na parede porque não lê a Bíblia, porque não ama a palavra de Deus, porque não obedece a palavra de Deus. Mas aqui está, Senhor, se me receberem em teu reino, eu prometo, eu vou te amar, eu serei fiel a ti, eu te servirei dia e noite. É uma pena que nós esquecemos disso. Nós esquecemos o voto que nós fizemos. Eu te servirei dia e noite, vou jejuar, vou orar, eu serei leal a ti, trarei meus dízimos para a casa do Senhor, eu orarei muitas vezes ao dia, eu farei qualquer coisa, eu vou prometer todo o meu amor a ti. E isso é o que você deve fazer. E isso é exatamente certo. Onde você promete isso? Deve vir do seu coração. Deve vir do seu coração. Servir a Cristo. Parágrafo 117. E isso é o que muitos assim chamados cristãos fazem. Compartilhando o seu amor com o mundo. Jogando, dançando, ele repete, jogando de novo, ficando em casa nas reuniões de oração, para assistir televisão, olha, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou ficar muito admirado de uma pessoa que não vem nos cultos, se ela subir no arrebatamento. Eu vou ficar muito admirado. Porque só eu conheço as minhas lutas. E quantos cultos por semana que eu estou nele? E eu conheço as minhas lutas. E agora, às vezes, a pessoa vem uma vez na semana na igreja. Nós tínhamos 2 cultos, lá há alguns anos atrás, nós tínhamos 2 cultos na semana. E geralmente o culto no primeiro culto da semana vinha um número de pessoas, aí no segundo culto não vinha aquele número que veio no primeiro, vinha no segundo, já vinha outro grupo no segundo. Aí surgiu a ideia, vamos unificar os cultos, vamos ter um culto só? Para todo mundo vir ao culto? Todos os tipos de coisas mundanas que tomaram o lugar do amor de Deus no coração da igreja. Ela ficou revoltada, ela ficou selvagem, ela saiu atrás de outros homens. Ela está compartilhando seu amor, ela pegará o dízimo que deve dar à igreja, ela vai gastá-lo em outras coisas lá fora no mundo. Piqueniques, passeios e assim por diante. Ela vai. Em vez de amar a Deus da maneira que ela deveria fazer e viver para Deus, e amar ir à igreja, você quase tem que persuadi-la a vir. 128. Ela fica selvagem. Ela começa a compartilhar seu amor com outros, coisas mundanas, diversões mundanas, indo a lugares que não deveriam ir, dizendo as coisas que ela não deveria dizer, ao invés de ter uma linguagem sã, irrepreensível, irrepreensível, é uma linguagem que não precisa estar sendo repreendido. Todo mundo que tem criança na escola tem essa experiência. Tem dia que a criança chega em casa falando uma palavra que nunca foi falada no lar. E geralmente a mãe é que escuta primeiro. E ela logo diz, filho, você nunca ouviu isso aqui? Onde você aprendeu isso? Nós somos cristãos e nós não falamos esse tipo de palavra.
E hoje é uma luta constante. Os desenhos, o comportamento das crianças, crianças nervosas, crianças respondonas, crianças mal criadas, os desenhos que ensinam para elas, elas começam a agir de acordo com os bichinhos que elas veem lá, a maneira que os bichinhos, elas dão risada da maneira que os bichinhos respondem seus pais. Elas dão gargalhadas, e aí elas querem repetir aquilo com os pais, com seus pais. E depois nós achamos que não tem importância deixar uma criança o dia todo, horas e horas com o celular, vendo desenhos, ver o que ela bem quer ver. Não tem um policiamento. Existe programa hoje que um pai, ele acompanha o que é que os filhos veem no celular. Tem jeito de monitorar. Mas quem é que cuida disso? Quem é que está preocupado com isso? Geralmente os pais, pai e mãe, geralmente eles acham assim, não, enquanto meu filho está com o celular, ele está me dando sossego. Hoje ele te dá sossego, porque está com o celular na mão. Amanhã, quando ele ficar adolescente, adulto, ele vai te dar desassossego, porque vai virar um selvagem. E olha lá se não bater no pai e na mãe ainda. Não tem, isso aqui não é pessimismo, não, é o que vai acontecer. Você viu aí? Ela começa a compartilhar seu amor com os outros, coisas mundanas, diversões mundanas, deleites. Diversões é deleite, meus irmãos. Eu vi o Moisés comentando ontem com os jovens. Será que realmente é bom o barulho? O tambor ali, eu falei tambor porque acho que ficou melhor para mim discernir o nome certo daquele trem. Já me falaram umas 50 vezes, eu não guardo. Então, aquele tambor, bum, bum, bum. Mas será que realmente é isso? É que vai avivar no coração da juventude? O nosso coração não deveria ser avivado pela palavra, pelo estudo da mensagem. Eu vi eles fazendo um esforço com a juventude de estudar a mensagem, de estudar a Bíblia. E é para o bem deles, gente. Às vezes pega um jovem, ele está tão desprovido, parece que ele nem leu, parece que ele nem sabia qual a mensagem que era para ler. E geralmente, quando a pessoa está desprovida com o que é espiritual, ela está bem informada com o que é do mundo. Ela está bem informada. Indo a lugares que não deveriam ir, dizendo coisas que ela não deveria dizer. Eu quero abrir um parênteses aqui para um testemunho pessoal. Pela primeira vez na minha vida, nós marcamos o ano passado uma viagem com a minha família. Meus filhos, meus netos e meus genros. Porque até agora eu estou sem nora, né? Ex-nora. Acho que esse negócio não funciona. E viajamos. Fomos a um lugar que não deveríamos ter ido. Indo a lugares que ela não deveria ir. E foi a primeira vez, com muita insistência da família, por causa que foi exatamente na semana do encontro de Lusiânia. Eu estou fazendo uma confissão agora. E eu tive que comprar uma passagem de avião e voltar para o encontro, porque a nossa estadia lá seria uma semana. E voltaríamos depois
do encontro. Então eu voltei para o encontro e eles ficaram lá. Mas um certo dia lá, vendo o ambiente, vendo os meus netos adolescentes, vendo aquelas imagens, vendo aquelas mulheres seminuas, banhos mistos, praia, me caiu um peso no coração. Eu disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, trazendo os meus netos, as minhas filhas, meus genros, meu filho, num lugar desse? Fica parecendo pássaros raros no meio daquela gente. Vestimenta. Aí o que acontece é o seguinte, é que geralmente vai se acostumando com o perigo. O problema maior da humanidade é acostumar com o perigo. Aí começa logo as roupas, começa logo a achar que porque está naquele lugar pode vestir uma roupa mais leve, pode isso, pode aquilo, e daqui a pouco, será que vai ter alguma diferença? Por que aqui o profeta, ele condenou o sistema pentecostal de uma forma tão grande, tão terrivelmente nos seus dias? E eu vou dizer para vocês, será que o povo da mensagem não está precisando de outras correções daquela? Aquilo que se aplicava aos pentecostais hoje não está podendo ser aplicado a nós? Eu disse: eu não estou aqui nesse lugar por acaso. Eu estou aqui para ajudar as famílias. Eu acho que nós temos lugares mais decentes para passear com a nossa família do que uma praia, que levar eles para ver o nudismo, levar eles para, no fim, eles vão querer vestir igual, eles vão querer agir igual, e amanhã ou depois que eles rebelar contra Cristo, ele vai falar assim: mas vocês me levaram lá, ué, por que você está achando ruim de eu ir hoje? Vocês que me levaram lá, vocês que deram o exemplo, vocês que nos levaram lá. E eu achei por bem, eu estava esperando, deixei passar o final do ano, deixei chegar, para ver se pelo menos eu não soubesse que ninguém tivesse viagem preparada para ir em mar. Eu já fui muito em mar, mas sabe, eu ia com outro colega, outro pastor, e nós íamos em hotel longe da muvuca, como se diz, e fora de época de temporada, porque na temporada você não acha lugar vazio, não. E às vezes nós ficávamos só nós dois no hotel, não tinha ninguém. O hotel que nós ficávamos, eles faziam reunião comerciais, e às vezes que tinha lá, era reunião comercial, o povo não ia lá para banhar, não ia lá para andar na praia, fazer caminhada no mar. Você não via. Então isso me deu um certo desespero. E outra coisa que eu queria colocar aqui dentro desse comentário sobre a minha viagem. Quando vocês forem viajar, procure viajar somente com a sua família, esposa, marido, esposa e filhos. Não viaja de grupo, não. Isso causa muita promiscuidade quando ajunta famílias. Pode ser parentes. Fica vulnerável. Gera muita promiscuidade familiar. Ciúmes. Logo, tem uma atração pela mulher, pelo marido, do seu parente chegado.
Eu queria dar um conselho. Quando você for viajar, viaja só você e sua família, seja mais romântico com a sua família, viaje sozinho. Liberte desse negócio de grupo. Isso não te faz bem, isso não faz bem para vocês. E você sabe que quem mais sofre com isso é quem ganha mais dinheiro, é quem tem mais dinheiro. Porque os pobres não vivem viajando, não. Os pobres não vivem fazendo esse tipo de tour que eles falam. Tour, né? Turismo. Então eu queria deixar esse conselho, seja mais romântico com a sua própria casa, sua própria mulher, seus filhos. E deixe de causar promiscuidade. E eu quero dizer uma coisa, se Deus me ajudar, eu não faço mais outra viagem dessa. Posso ir como já fui, sozinho, num lugar deserto, onde não vai ver essas coisas que não se deve ver. Que hoje quase que não está tendo diferença. Você anda nas ruas de Bulhões, você quase vê a mesma coisa que você vê lá na praia. Está tendo quase diferença. Aqui, ó, na segunda vinda de Cristo, isso aqui mexeu comigo demais. Irmão Isaac repetiu isso aqui ontem no companheirismo. Parágrafo 25. Segunda vinda. Jesus, seus discípulos chegaram a um lugar em que estava olhando para as coisas carnais ou naturais da terra. Os discípulos olhando para as coisas naturais da terra. Existem as coisas carnais, que é aqueles desejos da sua própria carne, e as coisas naturais. As coisas naturais, casa, carro, essas são as coisas naturais. E o profeta diz aqui, ó, queremos parar apenas alguns minutos. Não tem que ser sempre as coisas carnais, as coisas pessoais, que nos atrai, às vezes, apenas as coisas naturais que nos atraem. E isso, o que faz? Nos deixa fora da segunda vinda. Às vezes, somente as coisas naturais nos deixarão fora da segunda vinda. Nem as coisas carnais. Os vícios carnais, os desejos carnais, mas as coisas naturais. O apego pelo dinheiro, o apego pelas riquezas. Não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de buscar a Deus. Não tem tempo de orar com a família. Até o 27, depois você lê aí, segunda vinda de Cristo. Voltando nas bodas do Cordeiro, parágrafo 140. Mas começamos a sair com o mundo. A deriva com as marés. Nossa igreja tem. Não precisamos mais falar sobre os metodistas e batistas. Somos nós mesmos. Está em nossas próprias fileiras. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo não pode se mover. Esta é a razão pela qual eu digo que Deus não pode colocar sua aprovação sobre qualquer organização esta noite, porque os gentios não foram tirados como nação. Eles eram um povo fora dos gentios por amor do seu nome. Deus levará indivíduos dos gentios. É por isso que não dependemos um do outro. Aqui no parágrafo 144 e 145,
parte desses 2 parágrafos, o irmão Brand diz: e quando a igreja começa a compartilhar sua comunhão com o mundo, Deus é um Deus ciumento. Deus tem ciúme dos seus filhos. Ele afastou Israel por causa disto. Ele recusou Israel por causa disso, para abrir uma brecha para nós. Agora, se nós entrarmos pelo mesmo caminho que os israelitas entraram, porventura, Deus não vai rejeitar nós? E seu filho fará a mesma coisa. Ele terá uma noiva que não tem uma ruga nela. Amém. Ela é totalmente lavada pelo sangue de seu próprio ser. Está certo. Parágrafo 161, estou indo para o final agora. Eu acho que isso é tudo sobre o que acontecer nas nossas igrejas hoje. Elas estão tentando se arrumar, adornos, os adornos do mundo, mundanas, tendo entretenimento mundano, coisas mundanas nela, fazendo as coisas que são do mundo, associando-se no mundo, pensando que podem encontrar o rei. Deus não se importa com isso. Ele odeia isso, mas queremos agir como o mundo. Eu creio, 163, eu creio que o batismo do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo. Eu acredito em falar em línguas. Escute isso. Eu acredito em falar em línguas, mas acho que colocamos muita ênfase nisso. Um homem pode falar em línguas e uma mulher falar em línguas, e se a vida dela e a vida dele não se compara com as línguas que você está falando, então é uma língua errada, porque o Espírito Santo fará você agir como a Bíblia, e isso levará à plenitude da estatura de Cristo. 165. O Espírito Santo é mansidão. Estamos caminhando. Qual que é os frutos do Espírito? O Espírito Santo é mansidão, é alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, mansidão, paciência, fé. O Espírito Santo, esse é o fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz na igreja do Deus vivo: doçura, modéstia, humildade, amor uns pelos outros, longanimidade, amor uns pelos outros. Amor fraternal, Laodiceia, amor fraternal. O que é amor fraternal, irmão Brana? É colocar você no lugar do outro em qualquer circunstância. Eu amo meu irmão, eu amo minha irmã, sabe, tanto que eu amo ele, tanto que eu amo ela. Ela fez uma maldade comigo, ele fez uma maldade comigo e eu perdoei ela. Mas se ele fazer de novo, pau vai comer. Eu vou quebrar o pau. Isso é amor fraternal, Moacir? Moraes quer? Não pode ser, gente. Não tem jeito, aí. Que amor esquisito é esse? Quando os discípulos chegaram para Jesus, falaram: Jesus, se meu irmão, até quantas vezes que eu vou perdoar meu irmão, se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus virou e falou assim:
eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E sabe por que Jesus falou que até 70 vezes 7? 7? É porque dá 490 vezes. E sabe que o Caim, lá, ele foi assinalado na testa, e Deus disse que se alguém ferisse aquele homem que tinha um sinal na testa, ele seria 7 vezes castigado. Aí eu não sei se foi Lameque lá, um camarada lá, da própria descendência, foi e matou ele. Ele falou assim, quem matasse esse homem que estava ferido, tinha uma ferida, seria castigado 7 vezes, e quem matou ele será castigado 70 vezes 7. Mais ou menos isso. Que dá 490 vezes. Aí nós falamos que nós amamos uns aos outros. Não pode. Quando você perdoa, você está tirando uma carga de cima de você. Você está se libertando. Você está sendo curada quando você perdoa. Essa dor emocional que a pessoa sente, ela é curada quando ela perdoa. Por que a pessoa não valoriza mais a si mesma? Nós tínhamos um irmão que cantava assim, você sabe o valor que você tem? A pessoa não sabe. Não sabe o valor que ela tem. Jesus salvou ela. Jesus morreu por ela. Por que não valorizar isso? Por que não dar valor? Eu pesquisei aqui uma coisa que me chamou a atenção. Eu não aprofundei no assunto, porque existe matéria demais sobre a situação. Mas eu queria encaixar nisso aqui. A falta de amor próprio. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você não pode amar o seu próximo mais que você se ama. Mas tem pessoas que não se amam. Quando alguém diz para você assim, eu te amo, fica olhando para ela, fica olhando para as atitudes dela, para ver se ela ama-se a si mesma. Porque se ela não amar a si mesma, ela não te ama, não. Ela está mentindo para você. É uma palavra assim um tanto estranha para falar num dia de ceia. Mas já que eu pensei nisso, a falta de autovalorização. Tudo tem um limite. Tem pessoas que se valorizam demais e tem pessoas que se deprecia, se diminui, se desvaloriza. E você está pensando, que palavra é essa? Masoquismo. Estranhou, não estranhou? Conhecidas como masoquistas, essas pessoas apresentam comportamentos autodestrutivos. Essas pessoas, porque na realidade, irmãos, é espírito que a pessoa
pega. É um espírito que a pessoa pegou. E ela pegou exatamente por diminuir-se a si mesma, por condenar-se a si mesma, por não valorizar-se a si mesma. Essas pessoas apresentam comportamentos autodestrutivos e buscam na dor uma maneira de preencher sua necessidade por amor e prazer. Para isso, o masoquista se autoflagela e provoca situações para ser humilhado e explorado. Autoflagela. Quer dizer, ele machuca-se a si mesmo. Ele agride-se a si mesmo, seu corpo físico, para sentir dor. Uma psicóloga, Rita Acosta, ela disse: existe um padrão de impulsividade intensa no indivíduo com transtorno de personalidade borderline, que o leva a cometer atos muito prejudiciais à sua saúde física e emocional. Trata-se de uma busca por preencher o vazio deixado pelas relações consigo mesmo. Ela tem dificuldade de ter relações consigo mesmo, com seu interior. E com outro, bastante negativas, pautada nas crenças de abandono. Aí ela desenvolve uma crença que foi abandonado, que ninguém me ama, ninguém me quer. Aí entra no que nós ouvimos de manhã: mal me quer, bem me quer, como é que é? Ninguém gosta de mim. Melancolia, solidão. O Zé Martins está do outro lado, sou lindão. Tadinho, irmão Zé Martins, né? Deve ser um lindão hoje, não é? Que lindão que ele deve ser mesmo hoje. Então, essas crenças de abandono e desamor, quer dizer, ela sente que não é amada, são marcantes na sua vida. E o sofrimento pela forma como se percebe, com prejuízo da autoestima. Ela não tem uma autoestima elevada, não eleva a sua autoestima, o valor que ela tem, e como sente que as pessoas a veem. Essa é uma psicóloga, Rita Acosta. Outra psicóloga diz assim: tem inúmeras. Irmão Kelo, como é que fala direito? Inúmeras. É inúmeras ou é inúmeras, não é? Existem inúmeras referências sobre isso. Entendo, essa é a Cristiane Costa, também psicóloga. Entendo o transtorno borderline de personalidade e masoquismo como coisas distintas, que podem coexistir na mesma pessoa. São distintos, mas podem existir na mesma pessoa. As duas coisas. Enquanto o masoquista busca obter prazer na dor e na humilhação, o borderline utiliza a dor física como escape da dor emocional. Aí, para descarregar a dor emocional, ela agride o seu corpo físico. Nesses casos, a angústia é imensa e uma dor física pode tirar o foco dessa angústia no emocional. Você vê que aí, você vai ligando uma coisa com a outra, que você vai ver é um espírito que a pessoa pegou. E às vezes ela não sabe aonde que ela pegou aquele espírito. Outros comportamentos utilizados para essa fuga são o abuso de substâncias. Substâncias podem ser remédios normais
e como também pode ser entorpecentes, drogas, né? Comer de forma compulsiva. Às vezes a pessoa come para aliviar aquela dor emocional. Aí depois ela faz uma indução de vômito na sequência, porque o vômito também provoca uma sensação de alívio. E o último exemplo que ela deu é o jogo e as compras. Ela se deleita nisso. Se isso pode ajudar alguém a buscar um socorro de Deus, a se libertar desse espírito maligno, vamos concluir aqui. O Espírito Santo é mansidão, é alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência, fé. O Espírito Santo, esse é o fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz na igreja do Deus vivo. Doçura, modéstia, humildade e amor uns com os outros. Até 7 vezes, Senhor, que eu vou perdoar? Até 70 vezes 7. Gente, uma pessoa tem que pecar demais contra a outra. Nicanor, não acredito. Não acredito, mas é ele mesmo. Deus abençoe. Não tinha te visto ainda. Uma pessoa que pecar 490 vezes contra você é muita coisa, né? Eu vou concluir agora. Eu vou saltar. Tem que saltar aqui, viu, irmão Cid? Só que não vou saltar muito alto, não, senão bato o testa lá em cima. Vou concluir com 165. O Espírito Santo é mansidão, parecendo que é o mesmo parágrafo de lá. Deixa eu ver. É o mesmo parágrafo. É isso aí. O Espírito Santo é mansidão, é alegria, é paz, é longânimo, é bondade, paciência, fé. O Espírito Santo, esse é o fruto do Espírito Santo, que produz na igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo? Amém? Deus abençoe.